A segunda morte, meus irmãos, é o destino do homem sem Deus para o lago de fogo e com o diabo e seus demônios. Antes de dar a minha opinião sobre esse assunto, deixe-me abrir um parênteses para explicar algo a você. Eu não partilho da ideia de que o fogo eterno do Apocalipse seria uma fogueira que ficará queimando para todo sempre sobre os ímpios. No vídeo de hoje eu vou trazer uma reflexão poderosíssima sobre as visões escatológicas, soteriológicas e armatiológicas, ou seja, eu vou fazer um react sobre as falas do arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva e do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus, sobre as suas duas visões, são visões opostas, paradoxais e contraditórias, que eles mesmos têm sobre o fim do mundo, sobre a salvação, a imortalidade da alma, o fogo do inferno e o efeito do pecado mágico na vida do ser humano. Fica comigo porque eu te conto tudo isto em mínimos detalhes logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta. Quanta honra, é um privilégio muito grande receber você aqui. Eu sou o Jason Ferreira, apresentador do canal Além da Fé. Sim, este canal que você clicou. Se você chegou aqui de supetão, chegou de paraquedas, seja muitíssimamente bem-vindo. Saiba que é uma honra ter aqui a sua presença. Muito obrigado mesmo pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Saiba que é um privilégio ter aqui a sua confiabilidade, a sua credibilidade. Por isso quero mesmo agradecer também a todos os membros do meu canal. Pessoal, você que é membro do meu canal, brigadão. Obrigadão mesmo por você acreditar no meu trabalho, por você dar esta confiança, dar esse suspiro, dar esse refúgio, ser esta coluna, esta base, este teto. Muito obrigado mesmo pela força, para que a nossa voz possa chegar em mais corações, possa chegar em mais lares, possa chegar em mais lugares, possa chegar em mais mentes. Esse aqui é o mais importante de tudo. E no vídeo de hoje eu vou apresentar essas duas grandiosíssimas visões que são completamente opostas e contraditórias. A do pastor Osiel da Assembleia de Deus, que acredita piamente no fogo do inferno de forma literal, e também a visão do Rodrigo Silva, o teólogo Rodrigo Silva, que chama isso tudo de uma metáfora, de um erro de interpretação e de semântica, porque segundo ele, Deus não poderia ser tão sádico. E uma coisa, Brasil, que nos intriga muito, que nos deixa realmente confusos e perplexos é o seguinte: se existe uma verdade absoluta por trás de tudo isso, como muitos teólogos querem sustentar e pensar, então por que os teólogos divergem tanto sobre todos os produtos da fé, da teologia sistemática, por exemplo, já que eles afirmam, são eles mesmos que afirmam categoricamente que existe um Espírito Santo que habita em cada um deles? Então, a pergunta é, como que se o Espírito Santo habita de fato e de verdade nessas pessoas, como é que elas conseguem ter visões completamente opostas, paradoxais, contraditórias, invertidas, antagônicas e estarem certos ao mesmo tempo? Isso é o que realmente me intriga. Mas vamos começar o react de hoje com a interpretação escatológica, salvífica, armatiológica do pastor Osiel. Olha aí. O homem é pó e ao pó retornarás. Ou seja, ele passa a receber, devido à queda, a morte física. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Mesmo sendo crente, mesmo tendo promessas, o crente vai sofrer a morte física. Todos os santos do Velho Testamento estão vivos entre nós? Todos os santos dos dias de Jesus estão entre nós? Eles morreram, sofreram a morte física. Brasil, pensa comigo uma coisa: se o homem morre e volta ao pó por uma questão de regra, volta ao pó, e por uma questão de lógica, então por qual motivo Enoque e Elias não provaram a morte? E talvez até mesmo Moisés também não. Então por que estes mesmos não voltaram ao pó? Se é uma regra, se é uma lógica, todos têm que voltar ao pó. Se todo ser humano tem que voltar ao pó, então Elias e Enoque são seres humanos, logo eles teriam que voltar ao pó. E por que não voltaram? Essa é a morte física. Enquanto Jesus não vier buscar a igreja e transformar esse corpo em um corpo incorruptível, crente e descrente sofrem a morte física.
Outra coisa, Brasil, Jesus deveria ter morrido para tirar o pecado da humanidade, toda a humanidade. Então ele deveria ter uma morte de cruz, um sacrifício vivo por toda a humanidade e salvar indistintamente a todos. Todos quem? Todos que caíram com Adão involuntariamente. Porque é o seguinte, Brasil, se após o sacrifício de Jesus, eu estou falando se após o sacrifício de Jesus Cristo, todos continuam a morrer, como nós vemos, e todos continuam a sofrer os danos do pecado adâmico, assim como os danos do pecado noético, é porque não houve salvação, não houve a morte da morte na morte de Cristo, logo, não houve Salvador, não há salvação, isso tudo não passa de uma mentira. Todos vocês precisam entender isso. Só que há uma coisa: o crente não sofre nem a morte espiritual, o crente que vai para o céu, que é fiel, e nem a morte eterna. Ele só pode sofrer a morte física. Ah, Brasil, é muito fácil mesmo para esses pastores em cima do púlpito estarem falando que o crente não sofre a morte espiritual, já que esta mesma morte espiritual é inverificável, nós não temos como verificar, porque se trata de um plano completamente abstrato. Como é que eu vou saber se o cara realmente morreu espiritualmente ou não? Então o crente aqui na terra, ele sofre a morte física, porque vai ter um processo ainda escatológico. Aquilo que o Senhor veio restaurar com a morte dele, vai acontecer em um segundo plano. Mas para a gente entender um pouco mais esse plano da salvação de uma maneira mais abrangente, vamos pensar no seguinte, vamos para o lado físico. Veja, se Adão de fato e de verdade morreu na carne e morreu no espírito, então o segundo Adão, que é Jesus Cristo, deveria vivificar toda a humanidade. Eu digo toda a humanidade na carne e no espírito, e não apenas no espírito, porque Adão não morreu somente espiritualmente. Não teria lógica, Brasil, Jesus se oferecer como um sacrifício vivo, uma oferta viva, para que a humanidade ficasse livre dos efeitos do pecado e da morte, se nós continuamos a morrer, se nós continuamos a sofrer por causa dos mesmos pecados que Jesus Cristo um dia destruiu na cruz. Ora, se ele destruiu na cruz, como é que existe? Então, o que foi que Jesus restaurou com sua morte? O que aconteceu de fato, de verdade, com o pecado e com a morte? Jesus morreu para quê? Eu gostaria que os teólogos me explicassem isso daí. Agora, vamos ver como é que Paulo encarava a morte física. Vai lá, Filipenses 1:23, coloca aí. Olha como ele encarava a morte física. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha o 21, volta lá no 21. Mas, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quem de nós hoje tem essa estrutura espiritual para dizer como Paulo? Paulo não via a morte para ele como um desastre final. Ele vê a morte como um começo para uma vida. Para o crente, a morte é uma passagem para a vida eterna. Estão entendendo como é as coisas? A morte física, ela é a passagem nossa, é a senha para a vida eterna. Não, eu discordo plenamente desta posição do pastor Ziel. Por qual motivo? A morte não deveria ser uma passagem para a vida. Ao contrário, a morte e o pecado deveriam ser anulados pela morte de Jesus. Mas isso não aconteceu. Ora, pensa comigo, Brasil. Se Jesus veio para morrer, para que os pecados que agridem a justiça de Deus e impedem o próprio Deus de dar vida para nós fosse derrotado, por que ainda nós morremos? A pergunta é essa. Ora, existe um problema entre nós e Deus. Cristo veio resolver, mas o problema ainda consiste, ainda permanece firme e forte, quer dizer, a morte e o pecado. Então, se o pecado e a morte ainda existem, o que foi que aconteceu com o sacrifício de Jesus mesmo? Não anulou nada, não? Não quebrou nada? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, primeiro, vamos lá. 5 primeiro. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre... Isso aqui, ó. Se esse corpo velho deste tabernáculo se desfizer, se ele se acabar, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Está vendo? Então é assim que Paulo encara a morte, uma passagem para
para a eternidade, ok? Sabe o que me deixa impressionado com esses pastores? É que eles citam Paulo e não fazem uma reflexão sobre o que Paulo diz. Será que o que Paulo diz reflete uma contradição, reflete uma realidade, é plausível? Não. Veja, o que Paulo fala sobre a desconstrução do tabernáculo, se referindo à morte física, cai em contradição com a missão que deveria ter Jesus. Que era o quê? Era morrer para acabar com a morte, seja ela qual for, seja a morte espiritual, física, mental, intelectual, seja a morte de qualquer jeito. Jesus veio para acabar com a morte, então ela não deveria existir em plano algum, seja plano espiritual, físico, seja lá o que for. Mas se nós ainda morremos espiritualmente, e morremos fisicamente, morremos mentalmente, morremos de tantas formas, então o sacrifício de Jesus não serviu para absolutamente nada. O que é a morte eterna? Essa é a chamada de segunda morte. Porque nós temos a primeira. Qual é a primeira morte que nós temos? A morte física. Qual é a segunda morte que nós temos? A espiritual. É nítido, é transparente, é claro que há uma confusão muito grande entre os teólogos sobre salvação, sobre pecado, escatologia. Eles se batem demais a respeito de coisas tão simples para se resolver. Entendamos uma coisa, se Cristo se propôs a vir para salvar, então ele deveria salvar a todos que pecaram e que foram destituídos da glória de Deus por causa de quem? Por causa de Adão. Não fui eu que estive com Adão. Eu não pequei com Adão. Eu não estive no jardim do Éden com Adão. Então, se Jesus Cristo ele é o cabeça federal, o segundo Adão, porque o primeiro era o cabeça federal de toda a humanidade. Toda a humanidade caiu com ele. Ele caiu e obrigatoriamente e involuntariamente todos caíram com ele. Então veio o segundo Adão, que é o cabeça federal da humanidade, é o cabeça da humanidade. Então se ele é o cabeça e ele vivificou todos os humanos que caíram, porque ainda nós precisamos aceitá-lo como Salvador? Porque nós não estamos livres da morte e o mundo, o universo e os animais não estão longe dos efeitos do pecado que trazem a morte. Se a morte existe, entenda, é porque Jesus Cristo ou mentiu drasticamente, não era profeta coisíssima nenhuma, ou o sacrifício dele não deu certo, era melhor que ele viesse a segunda vez para morrer de novo. Eu falo para você sobre dois tipos de Adão, porque é o seguinte, o segundo Adão deveria fazer pela humanidade o que o primeiro não fez. Isso quer dizer, toda a humanidade deveria estar íntegra, deveria continuar perfeita, de acordo com o primeiro Adão, se ele não tivesse pecado. Mas o segundo Adão veio. Então, se o segundo Adão veio para restaurar tudo, como é que continuamos do mesmo jeito, Brasil? Uma coisa é certa, não temos como fugir disso. Se nós ainda morremos, é porque o sacrifício de Jesus Cristo não teve sentido algum, por se tratar de algo completamente, profundamente e amplamente mentiroso. Não funcionou. Você compreende isso ou não? Agora, a segunda morte, observem que a igreja de Esmirna, coloque lá o versículo, Apocalipse 2:11, essa igreja, alguns morreram lá, alguns morreram, sofreram morte física, mas sofreram morte espiritual? Não. Por que não sofreram morte espiritual? Porque mesmo em meio às ameaças, eles não largaram a Cristo. Sofreram morte, a segunda morte? Não, porque há uma promessa, eita irmão, há uma promessa para aquele que permanecer fiel, ainda que perca a vida nesta terra, por causa de Cristo, mas não sofre o dano da segunda morte. Aí por isso que ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que me deixa impressionado com esses pastores é que eles leem o texto, mas eles não entendem o que está ali no texto. Veja, o pastor está falando sobre a igreja de Esmirna, e ele não entendeu o contexto da igreja de Esmirna em Apocalipse. A igreja de Esmirna estava passando pela grande tribulação que hoje ainda esse povo está esperando nos dias de hoje. A igreja de Esmirna já estava passando pela grande tribulação prevista por Jesus em Mateus 24, sem contar que o próprio Jesus pediu para que essa igreja guardasse o que tinha até que ele viesse, mas ele não veio. E a igreja de Esmirna morreu. Está aí no texto. Veja, o pastor está lendo o texto aonde o próprio Jesus diz assim, guarda o que tens até que eu venha. Se ele está dizendo para a igreja guardar o que tem, perseverar, né, preservar o que tem até
quer que ele venha, é porque a igreja estaria viva. Concorda? Mas a igreja de Esmirna morreu. Todos os habitantes ali daquela região morreram. Todos. E Jesus não veio. As promessas de Jesus para as 7 igrejas que estavam ali padecendo era de uma vinda rápida. Era de uma vinda breve, uma vinda que seria cedo, logo, e isso não aconteceu. E o que me impressiona é o pastor ler tudo isso e aplicar tudo isso para os dias de hoje. Gente, é sério. Como que as pessoas não levam em consideração a hermenêutica e exegese, né? Olha o que Jesus disse para essa igreja: vocês terão uma tribulação de 10 dias, e alguns serão até mortos. Eita, mas aquele que vencer, ou seja, em meio à morte física, à dor, à perseguição, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, vai ter vida eterna com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Opa, vamos dar um break aqui, vamos dar um stop, vamos parar para a gente raciocinar. Peraí, quando o pastor fala que os crentes não sofrem o dano da segunda morte, crentes não sofrem o dano da segunda morte, mas como é que ele tem certeza disso? Já que nós estamos sofrendo fisicamente os danos da tal morte. Morte essa que Cristo morreu para vencê-la. Ora, veja, se Cristo morreu para vencer a morte, e ele, o pastor, diz que nós não sofreremos, os crentes não sofrerão, no caso, os efeitos da segunda morte, mas nós estamos sofrendo fisicamente, que garantia nós temos de que lá do outro lado nós não vamos sofrer essa tal morte também? Aí observem bem, que aí Jesus fala isso. E essa segunda morte, sabe o que é a segunda morte? É que tu vai estar separado de Deus para toda a eternidade, porque tu viveu aqui na terra sem prestar para Deus. Logo de início eu digo para você a respeito desta tal separação de Deus, isso seria na verdade impossível de acontecer. Eu vou te explicar por qual motivo. Porque Deus não poderia estar ausente em canto nenhum, em átomo nenhum, em molécula nenhuma, por ele ser um Deus onipresente. A segunda morte, meus irmãos, é o destino do homem sem Deus para o lago de fogo e com o diabo e seus demônios. Outra coisa, Brasil, seria muita injustiça de Deus destinar tais pessoas, ou essas mesmas pessoas, para o inferno, já que elas pecaram em Adão, sem a sua própria vontade. Essas mesmas pessoas não estiveram lá, todas elas nasceram sob o efeito do pecado, nasceram sob essas condições. E Deus, por ser um Deus justo, não deveria se importar com as decisões erradas desses pecadores, porque os mesmos estão agindo sobre os efeitos, de baixo, no caso, sobre os efeitos do próprio pecado. As suas decisões são tendenciosas. Logo, essas pessoas mereciam a vida da mesma forma como elas mereceram a morte. O dano, pastor Zé, o dano dessa segunda morte, o que é? É que tu quis, por tua vontade, se separar de Deus, não quis comunhão com a palavra, não quis comunhão com Deus. Agora tu vai sofrer o dano da segunda morte, que é na verdade o teu destino para o inferno, que é a separação total de Deus. É o lago de fogo, é o castigo eterno. Bom, a respeito deste aspecto aí, eu tenho para dizer para você o seguinte: se todos nós nascemos sob os efeitos do pecado, então nós não deveríamos ser responsabilizados, já que nós não decidimos nascer assim, nascer em pecado. Imagine só uma coisa, imagine se toda pessoa feia recebesse pena de morte. Mas vamos fazer a pergunta: qual culpa essa pessoa teria de nascer feia? Diante dessas circunstâncias, eu faço uma única pergunta para você. Seria justo Adão pecar lá atrás, miseravelmente, e eu aqui, nós, nascermos pecadores, termos decisões de pecadores e ainda assim Deus considerar essas decisões viciantes de pecadores e ainda assim nos mandar para o inferno? Isso é justo para você do outro lado? Eita, lê aí Mateus 10, 28. Olha aí. 10, 28. Um dia desse eu preguei sobre isso aí. Vocês podem acompanhar lá. E não temais os que matam o corpo. Olha aí, tem uns que só matam o corpo. E não podem matar a alma. Não mata a alma porque a alma é imortal, ela não morre. Vai. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ah, e essa alma ele está dizendo, aquele é a pessoa que vai ficar lá no inferno para todo sempre. Esse é o dano da segunda morte.
Brasil, por favor, vamos pensar a respeito deste assunto. Tudo é uma questão de pensamento. Para o tal lago de fogo existir, ele deveria existir não em outro lugar, deveria existir dentro de Deus. Já que não existe um lugar fora de Deus, não existe um lugar onde Deus seja ausente. Todo lugar Deus é presente, porque Ele é onipresente. Então o lago de fogo, para existir, tinha que existir dentro de Deus. Isso é inconcebível. Infelizmente, Brasil, temos que descartar, é evidente, respeitosamente ao pastor Osé, mas temos que descartar essa posição dele. É uma posição que realmente não explica nada com nada, porque não trata de justiça, não trata do texto literal da maneira como deveria, e ele lê o texto da maneira como está lá e não entende o contexto, não faz uma verdadeira interpretação do texto. Por isso, nós descartamos completamente a posição do pastor Osé. Vamos apresentar para você agora o ponto de vista do arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva. Vamos ver qual é a interpretação que ele tem, qual é a exegese que ele faz, qual é o ponto de vista dele, qual a visão que ele tem, o que foi que o Espírito Santo falou ao coração dele. Vamos lá para esse react. Bem, a princípio, quando lemos de maneira apressada o Apocalipse, parece que é isso mesmo. Os que escolheram a Deus vivem para sempre. Os que o rejeitaram sofrem as penas do fogo e do juízo final. É interessante a visão do Rodrigo Silva, porque a visão dele é bem humanista, é de uma humanidade, de uma cordialidade, e ele acha que Deus pensa desse jeito. Ele acha que Deus tem algum tipo de sentimento. Mas se nós lermos devagar, ou lermos ligeiramente o Apocalipse, de fato veremos isso mesmo. Deus matando e destruindo pessoas por causa de suas escolhas erradas, assim como ocorria lá no Antigo Testamento. Você se recorda, Rodrigo? Antes de dar a minha opinião sobre esse assunto, deixe-me abrir um parênteses para explicar algo a você. Eu não partilho da ideia de que o fogo eterno do Apocalipse seria uma fogueira que ficará queimando para todo sempre sobre os ímpios. Isto faria de Deus um sádico, alguém que parece ser feliz com o sofrimento do outro. E ninguém no paraíso ficaria contente sabendo que um ente querido está naquele mesmo momento sendo queimado e sofrendo eternamente no lago de fogo e enxofre. Não tem por que Deus manter ímpios queimando para todo sempre, isso seria sadismo. E o impressionante agora é que o Rodrigo Silva, mesmo conhecendo todo o conteúdo, todo o registro do Antigo Testamento, todo o registro do Novo Testamento, ele diz que Deus não poderia ser nenhum sádico. Veja, se Deus não é nenhum sádico, então, segundo a Bíblia, quem mandou Elias degolar 850 pessoas apenas por elas pertencerem a outra religião? Você acha mesmo que foi falta de Deus Moisés, por exemplo, ter assassinado de forma sádica milhares de pais de família, e em seguida ter matado todas as crianças do sexo masculino? E ter matado também mulheres que não eram virgens, mulheres que tinham algum tipo de relacionamento com o homem. E ter poupado apenas crianças femininas virgens, para que elas fossem usadas como objetos sexuais pelos israelitas. Aí você acha isso certo? Você acha isso justo? Mas segundo a Bíblia, foi o próprio Deus que mandou fazer isso, não foi isso? Outra coisa que nós deveríamos refletir é o seguinte: você acha mesmo que Samuel não tinha nenhum contato com Deus quando ele mesmo mandou o povo matar todas as crianças de peito, crianças que amamentava? Mandou matar velhos, jovens, mulheres grávidas, apenas por elas servirem a outro Deus? É bom nós lembrarmos que o mesmo Deus que está se revelando lá no Apocalipse para João na ilha de Patmos é o mesmo Deus que se revelou e que mandou matar e fazer todas as barbaridades cruentas lá no Antigo Testamento. É a mesma coisa. Então Deus continua sendo o mesmo sádico, de Gênesis a Apocalipse. Mas o que quer dizer a linguagem bíblica que parece dar essa conotação? Bem, em primeiro lugar, a expressão traduzida por eterno ou para sempre que aparece no Apocalipse não significa necessariamente algo sem fim. Tudo depende do contexto. Esses termos vêm do grego aion ou aionios, que pode indicar algo de consequência eterna. Por exemplo, Mateus capítulo 13, verso 39 fala do fim do mundo, e a palavra mundo ali é aion. Mas se aion é eterno, como posso falar do fim do eterno? Percebeu? Judas 7 fala das cidades de Sodoma e Gomorra sendo destruídas ou queimadas com o fogo eterno para exemplo. E estas cidades não estão queimando até hoje. Parece que chegamos agora a uma posição filosófica e vamos responder filosoficamente a essa questão. Veja, se não há a menor possibilidade de haver um fim daquilo que é eterno, então será que há possibilidade de Deus conhecer o fim da eternidade?
Mas se Deus não conhece o fim da eternidade, então quem criou a eternidade? Ou o que seria a eternidade? Porque como é que Deus conheceria o fim da eternidade? Se é eterno, como que ele conhece o fim? Então, nesse sentido, em que pese a realidade de um julgamento e um sofrimento final, o inferno para mim não será um fogo eternamente queimando, mas a ausência absoluta de Deus. E neste sentido, não há como ter vida. Eu explico melhor. Vida só há em Deus. Não existe outra fonte de vida no universo. Então, se alguém não quer viver em Deus, ele simplesmente está optando por não mais viver, não mais existir. Esse é o ponto. A questão proposta pelos não religiosos de que Deus pudesse deixar os que o rejeitaram viver em paz, simplesmente é um falso dilema. Não tem como. Em casos de vida e morte, só há duas opções, não três. Quando alguém está na UTI e o médico pergunta se a família quer ou não manter os aparelhos ligados, só há duas opções, não existe uma terceira. Do mesmo modo, vida só há em Deus, em ninguém mais. Optar por Deus é viver. Optar por rejeitar a Deus é não existir. Outra coisa aí que o Rodrigo Silva falou também a respeito de vida, haver apenas em Deus. Veja, se vida só existe em Deus e Deus é onipresente, então como a morte surgiu no universo? Deus não é vida? Então como a morte surgiu? De que lugar ela surgiu? De qual fonte ela surgiu? Responde essa daí para mim. Outra coisa, gente, como é que pode haver ausência de Deus em determinado lugar? Se Deus é completamente e totalmente onipresente. Se Deus é a fonte da vida e ao mesmo tempo Deus é onipresente, entenda isso. Fonte de vida e onipresente. Então não pode haver morte em canto algum, porque não existe lugar que Deus não esteja. Pois bem, Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo o meu coração que você realmente tenha refletido a respeito dessa posição. Se você concorda com o pastor Zial, tecla aí, me responde e me diga se você concorda ou discorda. Se você concorda com o teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva, então coloca a tua posição aí. Mas se você concorda com o meu ponto de vista, com a maneira como eu vejo o universo e vejo essas questões armatiológicas, soteriológicas e escatológicas, coloca aí também e faz uma defesa legal, tá ok? Então, se você gostar de fato e de verdade do nosso conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente, se inscreva, torne-se membro da nossa família. Esteja conosco, inscrevendo-se, compartilhe os nossos conteúdos caso você veja uma necessidade disso, e se você puder também nos ajudar, por gentileza, cara, continua firme com a gente, nos dá uma força para que a nossa mensagem possa chegar em mais corações e mais mentes. Até o próximo vídeo, até lá, tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.